Oi galera, nesse vídeo vai estar sendo resolvido os exercícios sobre dilatação térmica. Então antes de qualquer coisa, o que a gente tem que lembrar sobre o que a gente aprendeu no início do ano? Que a gente vai ter esse grupo de equações aqui. Primeiro, vamos para esta equação aqui, para essas equações aqui. Esse aqui são equações de conversão de temperatura. Dá para converter temperatura de graus Celsius para grau Kelvin. Essa aqui, a gente converte de graus Celsius para grau Fahrenheit. Essa segunda linha aqui é para as dilatações térmicas lineares. São essas duas equações que a gente vai utilizar. A terceira linha são duas equações para a gente calcular as dilatações térmicas superficiais de área. E a terceira linha é para a gente calcular as dilatações térmicas volumétricas. Então a gente tem que estar com essas equações em mente para poder resolver os exercícios propostos. Vamos começar aqui com a primeira. Primeira resposta. O que a primeira nos pergunta? O que é temperatura? Bom, isso aqui eu já expliquei na sala de aula e botei por escrito no quadro para vocês. Temperatura é o grau de agitação térmica das partículas. Ou temperatura pode ser também o grau de energia térmica de um corpo. Tanto faz, as duas respostas estão certas. Tá? Então, vocês me ouviram falar, agora vocês têm que colocar isso por escrito. Número 2. O que é calor? Não precisa responder essa, porque quando eu falei para vocês sobre dilatação térmica e temperatura, eu não falei para vocês sobre calor. Então, essa aqui a gente tirou fora da lista. Aí, vamos ver a 3. A temperatura normal do corpo humano é de 36 graus Celsius. Converta essa temperatura para a escala Fahrenheit e Kelvin, mostrando o procedimento matemático. Tá. Primeiro, qual foi a informação que ele nos deu? Ele nos deu o seguinte, que a temperatura em Celsius é de 36 graus Celsius. E o que ele pede para a gente? Pede para a gente, primeiro, calcular a temperatura em Fahrenheit. É isso que ele pede, eu boto um ponto de interrogação aqui. E também pede para a gente calcular a temperatura em Kelvin. Então, boto um ponto de interrogação aqui também. Essas duas coisas que ele pede para a gente. Então, olha só. Ele deu apenas uma informação. 36 graus Celsius. A gente faz uma avaliação de todas as equações que nós temos aqui. As duas únicas equações que são capazes de transformar uma temperatura, de converter uma temperatura para outra, são essas duas aqui. Vai ser essas duas equações que a gente vai ter que usar. Então, eu já vou copiar elas aqui, para a gente ver como a gente pode usar aqui. E vou colocar aqui. Bom, então elas aqui. Primeiro, ele pediu para converter de Celsius para Fahrenheit. Então, a equação que tem Celsius e Fahrenheit é essa aqui. Então, é essa equação que a gente deve utilizar para fazer a conversão. Vou colocar ela aqui. O que a gente faz? No lugar de Celsius, temperatura Celsius, eu boto o valor que foi dado pela questão, que é 36. Beleza, fiz isso. E agora eu começo a fazer a matemática dessa equação. A gente precisa o quê? Isolar o TF. Esse cara aqui, precisa isolar esse cara aqui. Como é que a gente pode fazer isso? Primeira coisa, esse termo aqui, o 9, vai passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Vai passar multiplicando. Então, como é que vai ficar essa equação? Essa equação vai ficar mais ou menos com essa cara aqui.
multiplicado por 9. E do outro lado fica só TF menos 32. Ficou assim. Bom, aqui a gente já pode fazer o quê? Calcular quanto que dá 36 dividido por 5 vezes o 9. Né? A gente vai calcular aqui, ó, 36 dividido por 5, depois multiplicar por 9. 36 dividido por 5. Isso aqui, esse valor aqui, vai dar igual a 64,8. 64,8. Deixa eu arrumar aqui que eu botei um 5 ao invés de 6. 64,8 igual a TF menos 32. Bom, continuando essa conta, o que vai acontecer? Esse 32 vai passar para o outro lado, como ele está ali com um sinal negativo, como a função dele ali é subtrair, ele vai passar para o outro lado com a função inversa, a função adição, né? Tá? Menos, passa para o outro lado, mais. Então, vai ficar assim, ó, passa para o outro lado, mais 32. Bom, a gente vai ver que 64,8 mais 32 vai dar o valor de 96,8. 96,8 graus Fahrenheit. Então vai ficar graus Fahrenheit. Aí, se eu quero melhorar essa equação, né, coloco esse valor aqui no lado direito da igualdade, a equação vai ficar um pouco mais adequada, e o TF no lado esquerdo. Pronto. Terminemos o primeiro cálculo que foi pedido pela questão. Vamos ver o outro. O outro ele pede o quê? A temperatura em Kelvin. Para transformar de Kelvin, né, para Celsius, a gente usa essa equação aqui. E essa equação é muito mais simples que a outra. Essa aqui é bem mais tranquila. Então vai ficar o seguinte, ó. Bom, no lugar, a gente pega essa equação, copia ela aqui e faz as substituições. No lugar de Celsius, a gente coloca o valor que foi dado pela questão, 36. E o que vai acontecer? A gente vai passar aquele menos 23 para o outro lado, somando. Vai passar aquele menos 23 para o outro lado, somando. Então, vai ficar mais 273. Bom, isso aqui vai dar o valor de 309, né? O valor de 309. Kelvin. Kelvin não tem grau, porque é a escala absoluta, né? Ela tem um zero absoluto, não precisa botar o sinal de grau. Bom, terminamos a questão 3. A questão 4, ela é praticamente igual à questão 3. Até, ó, eu posso copiar tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Porque é praticamente o mesmo processo. E colocar aqui. Só que no lugar de 36 graus Celsius, ele deu 10 graus Celsius, né?
e pedir para converter em Fahrenheit e em Kelvin. Então, de novo, a gente vai usar essa equação. Aí, no lugar de temperatura Celsius, a gente coloca o valor que foi dado, que é 10 graus Celsius. Né? Aí, o que vai acontecer? A gente vai passar o 9 multiplicando para o outro lado. Né? Vai passar o 9 multiplicando para o outro lado. E todo aquele termo ali de cima, né, permanece o mesmo. Bom, 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes o 9 vai dar 18. Então, aqui, ó, a divisão de 10 por 5 vai dar 2. 2 vezes o 9 é 18. Então, esse lado vai ficar 18. Aí, a função do 32 ali do lado direito da igualdade é subtração. Ela tem que passar para o outro lado com a função adição. Então, lá vamos nós. Vou colocar ali a função. 32 para menos, passa mais. 32. Bom, isso aqui, 32 mais 18, vai dar igual a 50. 50 graus Fahrenheit. Encontramos a primeira resposta que foi exigida pela questão. A segunda, ele quer que converta de Celsius para Kelvin. Então, é essa equação aqui, pois é nela que nós encontramos essas duas temperaturas. Pois é com ela que a gente pode converter essa temperatura. Então, colocamos no lugar de temperatura Celsius a informação que foi dada pela questão, que é 10 graus Celsius. E aí, o que acontece? Aquele menos 273 tem uma função de subtração com TK. O que vai acontecer? Ele tem que passar para o outro lado com a função de adição. Tá? Menos tem que passar mais. Mais 273. Né? Tem que passar com a operação inversa, com a função inversa. Feito isso, a gente faz essa soma aqui, que é bem tranquila de fazer. 273 mais 10 vai dar 283 Kelvin. Tá? Pronto, terminamos a questão. Podemos ir para a próxima agora, próxima questão. Uma régua de alumínio tem comprimento de 200 centímetros a 20 graus Celsius. Qual o valor em centímetros do seu comprimento a 60 graus Celsius? Então, o que a gente tem que ver aqui? Pegar as informações que foi dado pelo problema. Primeira coisa que tem que ser respondida: que tipo de dilatação é essa? É dilatação linear, superficial e volumétrica. Como ele está falando que foi só uma dimensão que aumentou, então é uma dilatação linear. Então a gente começa colocando as informações. As informações dizem o seguinte, que L inicial, né, comprimento inicial, é de 200 centímetros. Tá? O que ele diz mais? Que a temperatura inicial é de 20 graus Celsius. O que diz mais? Que a temperatura final é de 60 graus Celsius. Temperatura final é de 60 graus Celsius. Tá? E outra informação que deu aqui é que o coeficiente linear
coeficiente linear o coeficiente linear é igual a 2,5 vezes 10, escrevi errado aqui, vezes 10 na menos 5 Kelvin na menos 1. É isso, né? Então, essas foram as informações que foi dado. Pegamos a informação. Bom, a gente já identificou que o tipo de dilatação é linear. Então, a gente vai lá nas nossas equações, lá de cima, e ó, bom, se é linear, então a gente vai usar essas equações aqui. Pode ser uma, pode ser outra. A gente vai ver qual que melhor se adapta para a gente poder responder essa questão. Então, vamos colocar as duas aqui. Bom, o que ele pede, né? Qual o valor em centímetro do seu comprimento a 60 graus Celsius? Ele quer saber o L final. Bom, o L final está aqui, ó. Esse é o L final. É isso que ele está pedindo. Tá? Bom, L inicial ele deu. Está aqui. Mas a variação não deu. Mas eu posso calcular a variação através dessa equação aqui, ó. Então, primeiro eu vou calcular a variação do comprimento para depois calcular o L final. Então, vai ficar o seguinte, ó. Vamos colocar de novo aqui, vamos só substituir os valores. Variação do comprimento inicial é de 200. Né? Comprimento inicial é de 200. O coeficiente de dilatação linear é 25 vezes 10 na menos 5. Vamos colocar aqui. E a variação de temperatura é de 20 graus Celsius a 60 graus Celsius. Que é a mesma coisa, olha só, que é a mesma coisa que é a mesma coisa em Kelvin, 20 graus Celsius mais 273 e 60 graus Celsius mais 273. Né? Por que eu estou botando em Kelvin? Porque ele deu aqui, ó, o alfa em Kelvin. E todas as unidades têm que estar casadinhas, né? Tem que estar bem casadas. Então, nesse caso aqui, ó, ficaria o seguinte, ó. A primeira temperatura ficaria 293. Né? Aqui, ó, ficaria 293 Kelvin. E aqui ficaria 333, se eu não me engano. Vamos ver isso. 333 Kelvin. Beleza. Tá ali. Então, o que a gente faz? A variação de temperatura é 333 menos 223. 293. 333 menos 293, que vai dar 40. O que vocês vão perceber? É que para Kelvin e para Celsius, a variação de temperatura vão ser iguais. Só a variação. Vão ser iguais. Tá. Beleza, vamos resolver essa questão. O que a gente faz aqui? Primeira coisa, a gente multiplica os termos semelhantes, ou seja, os termos que não têm exponencial. Então, por exemplo, isso aqui é um termo semelhante, isso aqui é um termo semelhante, e isso aqui é um termo semelhante. Tá? Esses são termos semelhantes. Então, multiplicamos esses termos, né? Que vai ficar o seguinte.
Deixa eu botar aqui. Delta L igual. Bom, 200 vezes 2,5 vezes 40 vai dar o valor de 20.000 vezes 2,5 vezes 10 na menos 5. Vai dar o valor de 20.000. 20.000 vezes 2,5 vai dar 50.000. 50.000. Ah, não, 2,5 eu já... Perdão, gente, é que o 2,5 eu já multipliquei, né? Aqui vai dar 20.000 vezes 10 na menos 5. Tá, então delta L vai dar 20.000 vezes 10 na menos 5. O que a gente tem que fazer aqui? Tem que fazer esse número aqui, ó, esse expoente ficar zero, para a gente desaparecer com esse 10, com esse número exponencial. Porque todo número elevado na zero é 1. E daí, o que a gente faz? Desaparece com o exponencial. Como que a gente faz isso? A gente precisa aumentar esse número aqui, ó, mais 5. Aumentar esse expoente mais 5. Menos 5 com mais 5 é 0, né? Se eu estou fazendo isso, eu estou aumentando esse valor aqui. Se eu estou aumentando, eu tenho que pular a vírgula 5 vezes aqui. Então, vamos lá, pular. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, então vai ficar 0,2. Beleza, então, delta L vai ficar igual a 0,2. 0,2. Como ele deu em centímetros. Esse é o valor que a gente está esperando encontrar para o ΔL. Encontrado o ΔL, a gente agora pode calcular o comprimento final, porque a gente tem o valor que estava faltando para a gente aplicar essa equação aqui. Ó. Que é encontrar o ΔL. Agora a gente tem o valor, que é encontrar o L final, né? Agora a gente tem o valor de ΔL e também tem o valor inicial. Então eu vou repetir essa equação para a gente saber bem certinho o que a gente está fazendo. Está aqui, no lugar de ΔL eu vou colocar 0,2 e no lugar de L final, inicial, perdão, de L inicial, eu vou colocar 200. Aí, o que vai acontecer? Esse 200 vai passar para o outro lado, como a função dele ali é de subtração, vai passar para o outro lado com a função de adição, com a função inversa, com a operação inversa. Então, vai ficar mais 200. Bom, então, 200 mais 0,2 é 200. 200 mais 0,2 é 200,2 centímetros. Fechou. E encontramos a nossa resposta. Então é isso. Vamos para 6 agora. A temperatura de 0 graus Celsius. Um fio de cobre mede 100 metros. Seu comprimento passa a ser de 100,068 metros quando a temperatura atinge 40 graus Celsius. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear?
Bom, já está dizendo aqui que é uma dilatação, um coeficiente de dilatação linear e ainda fala de um fio, né? E ele fala de crescimento somente em uma dimensão, só em metros. Então, aqui de novo, nós temos uma dilatação linear. Outra, né? Quais são os valores que foram dados? A gente tem aqui os valores dados. O comprimento inicial, que é igual a 100 metros. Depois a gente tem o comprimento final, que é igual a 100,068 metros. E depois a gente tem também a temperatura inicial, que é igual a 0 graus Celsius. E a temperatura final, que é igual a T inicial igual a 40 graus Celsius. Fechou? Bom, como se trata de uma dilatação linear, a gente vai usar ou essa equação ou aquela equação. Uma dessas duas aqui. Então, eu vou até colocar elas aqui de novo, para a gente ficar bem ligado no que está fazendo. O que ele pede? Qual o valor do coeficiente de dilatação linear? Ele quer saber, agora ele quer saber quem é esse cara aqui. É isso que ele quer saber. Não é mais esse cara. Não é mais esse cara que ele quer saber. Não é mais ele. Bom, vamos ver se ele quer saber o coeficiente que está nessa equação. Vamos ver se a gente tem a variação de temperatura. Tem. Ele dá a temperatura inicial e a temperatura final. Vamos ver se a gente tem o ΔL, o L inicial. Tem. O L inicial é 100 metros. E ele dá o ΔL? Não dá, de certa forma. Mas ele dá indiretamente. É só fazer 100,068 menos 100. Assim como a gente faz sempre com a temperatura. Então, a gente pode aplicar direto essa equação aqui, diretaço. Vamos lá. Copiando ela de novo. Então, variação do comprimento é 100,068 menos 100. Então, a variação do comprimento é 0,068. Comprimento inicial é 100. O coeficiente é o que ele quer que a gente calcule. Variação da temperatura de 0 para 40, variou 40. Né? Não sei por que se encarnou em colocar em tudo negrito agora. Não sei o que está acontecendo aqui. Mas tudo bem, vamos seguir. Continuando aqui, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai multiplicar esse 100 vezes o 40. Né? Porque estão no mesmo lado e a gente pode fazer essa multiplicação ali. Então, 100 vezes o 40 vai dar igual a 4.000. Deixa eu tirar esse 40 daqui. Aí, 4.000. Precisamos isolar esse coeficiente de dilatação linear. Então, o que acontece? O 4.000 está multiplicando com o coeficiente. Então, ele passa para o outro lado com a operação inversa. Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, a gente coloca aqui, para dar tudo certo no final, eu coloco aqui parênteses, dividido por, entre parênteses, 4.000. Beleza, vai ficar assim. E aqui eu coloco o nosso alfa, que nós estamos tentando calcular. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um valor
de 1,7 vezes 10 na menos 5. 1,7 vezes 10 na menos 5. Esse é o valor que a gente vai obter para o coeficiente de dilatação. Claro, e o coeficiente dele aqui, a unidade dele, o que é? É o grau Celsius, porque a temperatura é em Celsius, né? Então, graus Celsius na menos 1. Essa é a resposta da questão 6. Fechou, terminamos a questão 6. Vamos para a questão 7 agora, gente. Questão 7. Então, era isso que ele pediu, né? Coeficiente de dilatação linear. Vamos para a questão 7. Questão 7. A temperatura de 15 graus Celsius, encontramos uma chapa de cobre com superfície de área 100 cm². Que área terá essa superfície se a chapa for aquecida até 515 graus Celsius? Dado que o coeficiente de dilatação superficial do cobre é igual a 3,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Primeira coisa, que tipo de dilatação é aqui? Bom, olha só, ele está dando uma superfície. Superfície está variando de tamanho, né? Uma superfície. Outra coisa que a gente pode perceber é que centímetros quadrados é uma superfície, é uma área, né? Então, nós temos aqui uma área, uma superfície dilatando. Nesse caso, a gente vai usar essas, a gente pode usar, né? A gente vai ver se vamos usar ou não, essas duas equações aqui, que essas duas equações é que dão conta da superfície, da dilatação superficial. E, na verdade, é o mesmo processo de resolução da dilatação linear, tá? Mesmo processo. Tá, encontramos, mas vamos ver quais são as informações que ele nos dá. Primeiro, a temperatura inicial é igual a 15 graus Celsius. Tá. Outra coisa, a área inicial é igual a 100 centímetros quadrados. Outra informação, a temperatura final é de 515 graus Celsius. Temperatura final. Então, temperatura final é igual a 515 graus Celsius. E mais outra coisa que ele entrega para a gente aqui, que é o que? O coeficiente de dilatação superficial. O coeficiente de dilatação superficial é igual a 3,2 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Aí, essas são as informações. Bom, o que ele pede? Que área terá essa superfície depois que ela é aquecida até 515 graus Celsius? Então, ele quer saber a área final. Até vou colocar aqui, ó. O que ele quer saber? Ele quer saber a área final. Vou botar um ponto de interrogação aqui, para a gente ficar ligado. Então, essa resolução aqui, ela é idêntica à da primeira resolução que a gente fez para dilatação linear, da questão 5. Porém, agora se trata de uma dilatação superficial. Então, ele quer esse termo aqui, ó, que nós encontramos o valor desse termo, o valor da área final. É isso que a questão pede. Só que a gente tem
a área inicial, que é 100 cm², mas não tem a variação da área. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar essa equação aqui e encontrar primeiro quem é a variação da área, né? Então, vou usar essa equação, vou até botá-la 2 vezes para vocês terem certeza que eu estou usando essa equação. A área inicial é de 100. Começou de novo essa besteira de ficar tudo em negrito, eu não sei por que está acontecendo isso. É de 100. O coeficiente de dilatação linear é esse valor aqui, então eu substituo lá por esse valor. A variação de temperatura é de 15 para 515 graus Celsius, então ela subiu 500 graus. É isso aí. Aí, se a gente faz a multiplicação dos termos que semelhantes, né? E quando eu falo termos semelhantes, são aqueles que não tem expoente, que é esse aqui, que é esse aqui, esse aqui e esse aqui. Multiplico esses 3 termos aqui. O que eu vou obter? Vamos ter como valor, multiplicando esses 3 termos, 160 mil. 160 mil vezes esse valor aqui. Vezes 10 na menos 5. Então, da mesma forma como a gente fez lá na questão 5, a gente tem que fazer isso aqui virar zero, porque todo número elevado a zero é 1. Então, eu tenho que somar mais 5 no expoente. E quer dizer que esse termo aqui vai aumentar muito. Se vai aumentar muito, esse aqui tem que diminuir muito também. Como é que a gente faz? Pula a vírgula o tanto de vezes que nós aumentamos no expoente no lado direito. Então, a vírgula está aqui. Então, vou fazer os pulos. 1, 2, 3, 4, 5. É aqui, né? De novo, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse valor vai ser de 1,6. 1,6 centímetros quadrados. Isso é o ΔL. Beleza, encontramos o ΔL. Agora sim, nós podemos aplicar esse valor nessa equação para achar a área final. Vou botar 2 vezes para a gente saber qual é a equação que a gente está usando. Então, primeiro, a gente tem a variação da área, que é 1,6. Tem a área inicial, que é 200, que é 100, perdão. Que é 100. Aí o que vai acontecer? Esse número aqui, o 100, que tem a função de subtrair de A, né? Ele tem a função de subtrair de A, vai passar para o outro lado com a função de soma, né? De adição. Então aqui vai ficar mais 100. Mais 100. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que somando 100 mais 1,6 vai dar igual a 101,6 centímetros quadrados. Pronto, encontramos o valor que queríamos encontrar. Número 8. Uma chapa de alumínio possui um furo em sua parte central. Sendo aquecida, observamos. Tanto a chapa como o furo tendem a diminuir suas dimensões. O furo permanece com suas dimensões originais e a chapa aumenta. A chapa e o furo permanecem com suas dimensões originais. A chapa aumenta e o furo diminui. Tanto a chapa como o furo tendem a aumentar de tamanho. Isso aqui eu expliquei para vocês em sala de aula no quadro, né? O furo aumenta como se tivesse uma chapa ali ainda, né? Então, o furo vai aumentar, né? A abertura
no meio da chapa vai aumentar enquanto ela aquece, assim como toda a chapa aumenta. Vamos para 9. Vamos ler a 9. Uma estatueta de ouro foi aquecida de 25 graus Celsius para 75 graus Celsius, observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos em seu volume, sendo 14 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1 o coeficiente de dilatação linear do ouro. Qual era o volume inicial dessa estatueta? Tá. Primeiro, vamos ver as informações que foram dadas. As informações. Tá. Primeira coisa, temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, temperatura inicial igual a 20 graus Celsius. Segunda coisa, temperatura final 75 graus Celsius. Então, já até ajudou, já botou um atrás do outro, né? Temperatura final é igual a 75 graus Celsius. Tá. Próxima informação. Observando-se um aumento de 2,1 centímetros cúbicos. Centímetros cúbicos, né? Tudo que é ao cubo é volume, né, galera? Então, um aumento o que é? Aumento não é nem volume final, nem volume inicial. Aumento é a variação desse volume. Então, ó, a gente vai ter aqui a variação, o delta desse volume é igual a 2,1 centímetros cúbicos. Fechou? Outra informação que foi dada, o coeficiente de dilatação linear. Né? O coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, do ouro é igual a 14 vezes 10 na menos 6 graus Celsius na menos 1. Fechou. Essas são as informações. Então, que tipo de dilatação é essa aqui? É a volumétrica. Poxa, então se é a volumétrica, a gente volta lá em cima e vê que a gente tem essas duas equações para a volumétrica, que na verdade são iguais às outras equações das duas linhas anteriores. São iguais. O que muda? Muda só o termo, né? Ao invés de ser área ou comprimento, vai ser volume, só isso. Vamos levar lá a questão que nós estamos resolvendo e deixá-las aqui para a gente fazer uma análise do que fazer. Bom, o que ele pede? Ele quer saber qual é o volume inicial. Bom, o volume inicial está aqui. Esse é o volume inicial. Bom, eu poderia calcular apenas com essa equação. Vamos ver se a gente consegue. Variação da temperatura. Temos, porque temos temperatura inicial e final, é só fazer um menos a outra. O coeficiente, não temos. O coeficiente não temos. E a variação do volume, temos, ele deu ali, que é 2,1 centímetros cúbicos. Só que tem outra coisa aqui que a gente tem que lembrar. Temos que lembrar que o coeficiente linear, por exemplo, isso eu passei para vocês no caderno, tá? Que para esse caso aqui, nós temos mais uma equação. Que o coeficiente volumétrico, que é o gama, é igual a 3 vezes o coeficiente linear, que é o alfa. Tá? Então, a gente não tem esse cara aqui. Não tem. Mas podemos calcular ele através dessa equação. Então, vamos pegar essa equação, colocar ela aqui, colocar ela de novo aqui, substituir o valor do coeficiente linear
no termo coeficiente linear. Está aqui. Substituir. Bom, 3 vezes o 14, se eu não me engano, vai dar 42. 3 vezes o 14 vai dar igual a 42, exatamente. Então, a gente pode já deixar calculado aqui esse cara. 3 vezes 14, 42. Isso aqui continua a mesma coisa. 42 vezes 10 dá menos 6. Dá menos 6. Graus Celsius na menos 1. Pronto, encontramos. Agora sim, podemos aplicar essa equação aqui, porque a gente tem todos os termos para aplicar nela e encontrar o volume inicial desse carinho. Então, eu vou colocar 2 vezes. Quem é o volume, a variação de volume? A variação de volume é 2,1. 2,1. Quem é o gama? É 42 vezes 10 na menos 6. Então, eu coloco aqui no lugar de gama o valor dele. Quem é a variação de temperatura? É de 20 graus Celsius. Opa, 25, né? Vocês não estão aqui presentes para me corrigir, né, gente? 25 graus Celsius até 75. Então, vai dar uma variação de temperatura igual a 50 graus Celsius. O que a gente faz aqui? A gente multiplica os termos semelhantes, que aqui seria 42 e 50. Como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, ó. Deixa eu substituir aqui. 42 vezes os 50 vai dar 21.000. Deixa eu apagar eles aqui. Então, 42 vezes os 50 vai dar 21.000. Ou melhor, 2.100. 42 vezes os 50 vai dar 2.100. Vezes 10 na menos 6. Perfeito. Tá. O que a gente pode fazer aqui? Fazer o que a gente tem feito sempre. Vamos colocar esse valor para um número mais razoável para a gente, né? Então, pensem comigo. Quer ver? Pensem comigo. Ó, aqui, ó. 10 na menos 6. Então, eu quero fazer esse 10 na menos 6, o expoente menos 6 tornar-se zero. Então, eu tenho que somar mais 6, porque menos 6 com mais 6 dá zero. Mas como eu somei mais 6 desse lado da multiplicação, eu tenho que pular 6 vezes a vírgula, né, de forma que eu diminua esse valor do lado de cá. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que vai acontecer? Isso aqui vai ficar igual a... Isso aqui vai ficar igual a 0,0021. 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso, 2, 0. 0,21. E o que vai acontecer? O 0,0021 está multiplicando com o V inicial. Então, vai passar para o outro lado dividindo. Então, a gente monta aqui.
coloca aqui e coloca esse 0,0021, 0,0021 dividindo, né? Eu errei o símbolo aqui. Dividido por 2,1 dividido por 0,0021. Não era para ficar assim. Deixa eu fazer de novo. 2,1 dividido por 0,0021. Não. Deixa eu botar entre parênteses. Entre parênteses, 2,1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 0,0021, fecha parênteses. Agora sim, fechou. Vai ficar assim. Fazendo essa divisão, a gente vai ter um resultado de valor 1000. Então, aqui vai ficar um resultado de valor 1000. 1000 o quê? Centímetros cúbicos, que foi o que ele deu. Centímetros cúbicos. Fechou. Encontramos o valor que a gente queria encontrar. Pode conferir aí na calculadora que 2,1 dividido por 0,0021 é igual a 1000. Tá? Bom, terminamos a 9, vamos para 10. Para 10. Uma esfera metálica maciça é aquecida de 30 graus Celsius a 110 graus Celsius. O seu volume sofre um aumento correspondente a 1,2%. Qual o valor do coeficiente de dilatação linear médio desse metal? Tá. Informações dadas pelo problema. Primeira informação é que a temperatura inicial é igual a 30 graus Celsius. Segunda informação é que a temperatura final é igual a 110 graus Celsius. Terceira informação é que ele teve um aumento, uma variação de volume, Então, um ΔV, né? Desculpa, vamos escrever certinho aqui. Um ΔV igual a 1,2%. Certo. E pergunta qual o coeficiente de dilatação linear desse metal. O que ele pergunta? Pergunta o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Qual é o alfa? Com interrogação. Mas uma coisa que a gente não pode deixar passar batida é o seguinte. Se ele está falando em porcentagem, né, 1,2%, aumentou 1,2%, quer dizer que, então, que o volume inicial ele está considerando como 100%. O volume inicial ele está considerando como 100%. É isso que ele está considerando no volume inicial. Tá. Bom, estamos falando de novo de uma variação volumétrica, né? De novo, a gente vai usar uma dessas equações aqui, ó. Aí, colocamos aqui essa equação e vamos ver qual delas a gente vai utilizar. Bom, a gente precisa saber quanto vai ser o coeficiente de dilatação linear. Então, a gente precisa saber esse cara aqui, ó. Esse cara que a gente precisa saber. Para saber desse cara, primeiro a gente tem que encontrar o valor desse cara aqui, ó.
desse cara aqui. Então, a gente pode utilizar-se dessa equação para encontrar o valor dele, porque ele também tem nessa equação aqui. E olha, aqui a gente tem a variação de temperatura e foi dada a variação de temperatura, o volume inicial também foi dado e a variação do volume também foi dado. Então, utilizamos ela. Nós queremos encontrar esse cara aqui. Até eu vou colocar, para ficar ainda mais claro, esse cara de outra cor aqui, um azul bem destacado aqui. Isso. Ou esse, não. Esse aqui. Esse cara para depois substituir ali. Né? Então, vamos utilizar essa equação. Bom, variação do volume. 1,2%. 1,2%. Volume inicial. 100%. 100. Variação da temperatura. De 30 para 110, 80. Continuando a equação, a gente vai fazer o seguinte. 100 vezes 80. Primeiro, vamos resolver o lado direito da equação. 100 vezes 80 vai dar 8.000. 8.000. Aí, esse 80 está multiplicando com um alfa. Vai passar para o outro lado, dividindo. Vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vamos lá. Vamos fazer ele passar para o outro lado, dividindo. Aí eu já lembro que aqui eu tenho que botar parênteses, senão não funciona nada. Dividido por quem? Por 8.000. 8.000 igual a quem? Igual ao alfa, pintadinho de azul. Fechou? Fazendo essa divisão, 1,2 dividido por 8.000, a gente vai ter um valor de 1,5 vezes 10 na menos 4. 1,5 vezes 10 na menos 4. Esse valor que a gente vai ter. Um 1,5 vezes 10 na menos 4. Igual a quem? Essa pessoazinha aqui, né? O coeficiente volumétrico que eu coloquei de azul. Aqui o que é? Aqui a unidade é graus Celsius na menos 1. Fechou? Encontramos o coeficiente volumétrico. Agora, com o coeficiente volumétrico, a gente pode calcular o alfa a partir dessa equação. Então, no lugar do gama do coeficiente volumétrico, a gente coloca o valor que encontramos dele. Isso aqui. Bom, 3 está multiplicando com alfa. 3 está multiplicando com alfa. Esse 3 vai passar para o outro lado, dividindo. Esse 3 vai passar para o outro lado, dividindo. Mais ou menos dessa forma. O 3 sai daqui e passa para o lado de cá, dividindo. Deixa eu passar isso aqui. Isso aqui dividido por 3. Aqui. Dividido por 3. E aí, vamos lá. Como que a gente pode resolver isso aqui de uma forma bem tranquila? Como que eu faria? Eu acho que vai ficar mais simples de se resolver. Ver se vocês me entendem. O que eu faço? Eu aumento uma vírgula aqui, ó, pulo uma vírgula para a direita. Então, ao invés de ficar 1,5, pulo para cá, isso aqui vai ficar 15. Como eu aumentei aqui, ó, eu tenho que diminuir aqui. Quanto? Um expoente. Eu tenho que diminuir menos 1. Então, menos 4 com menos 1, menos 5. Por que eu fiz isso?
Porque daí fica muito tranquilo eu dividir 15 por 3. Muito tranquilo. Então, 15 dividido por 3... 15 dividido por 3 é 5, não é? Então, vai ficar 5 vezes 10 vezes 10 na menos 5. 5 vezes 10 na menos 5 graus Celsius na menos 1. Fechou. Encontramos o valor do coeficiente de dilatação linear. Está aí a resolução. Estudem, porque eu vou fazer uma avaliação desse conteúdo. Até a próxima!